Luciana Pereira de Souza, eu sou conselheira da ASP, e hoje eu fui designada para acompanhá-los em mais esse evento, elaborado pela ASP, em comemoração ao Dia da Mulher, que na nossa entidade foi tratado como Mês da Mulher. Nós já tivemos muitos eventos ao longo dos dias desse mês, o total são 50 horas de eventos, organizados pelas conselheiras e pelas diretoras da associação, e com a finalidade de propiciar uma visão 360 graus sobre temas variados, de várias áreas do direito. Tivemos painéis sobre direito de família, sobre processo, sobre o empoderamento da mulher nas instituições, sobre a participação das mulheres no setor público, e ainda teremos mais eventos até o final do mês. Temos programação aí para oferecer mais alguns painéis até o dia 30 de março. E hoje o tema que nos traz aqui, contando com duas mulheres brilhantes, que são feras no meio sindical, é sobre a participação da mulher e o movimento sindical e as ações afirmativas pela negociação coletiva. Nós contamos hoje com a presença da doutora Gisela Freire e com a doutora Maria Lúcia Benhame, que eu farei a apresentação dos currículos delas mais adiante, e também já gostaria de registrar aqui o agradecimento à aceitação do convite de ambas, que se interessaram muito pelo tema e que se prontificaram a participar conosco. E gostaria também de agradecer a nossa presidente, doutora Viviane Girardi, que tão gentilmente se prontificou a oferecer esses espaços de fala para todas nós, para que possamos debater questões tão importantes que ainda permeiam a vida da mulher na sociedade. Também gostaria de agradecer a nossa conselheira, a doutora Elaine Beltrán, que me ajudou e nos incentivou aí a elaborar esse painel, e a nossa diretora cultural, a doutora Silvia Pachikowski, que também não mediu esforços para permitir que todos esses eventos ocorressem. A nossa proposta de trabalhos aqui hoje durante esse período que estaremos juntas, primeiro uma introdução que será feita por ambas as convidadas, para que depois possamos abrir para os debates. A ideia é que tenhamos um tempo agradável, e eu espero poder contar com a participação de vocês que estão nos acompanhando, a quem eu agradeço a audiência, e peço que mandem perguntas, que interajam, que façam os comentários, para que esse debate possa ser o mais rico possível. Eu vou iniciar fazendo a apresentação do currículo das duas palestrantes e passarei a palavra já na sequência a ambas. A doutora Gisela da Silva Freire, ela é pós-graduada em Direito do Trabalho pela USP, ela é presidente do Sindicato das Sociedades de Advogados do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, o SINSA, membro do Conselho Superior de Relações do Trabalho da Fiesp, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de São Paulo e coordenadora do Comitê Trabalhista do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, CESA. A doutora Maria Lúcia Simba Benhame Puglisi, ela é advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdência Social pela USP, membro do Cielo Laboral e do Comitê Jurídico da Câmara Espanhola, diretora-presidente da Associação Paulista de Relações e Estudos Sindicais, a APRES, e, enfim, pelo currículo de ambas, vocês podem perceber que estamos em excelentes mãos nessa tarde de quarta-feira. Eu gostaria só de fazer uma breve explicação do porquê da escolha do tema, né? Nós tivemos muitos painéis, como eu já antecipei, tratando de assuntos variados, e especificamente no campo das relações trabalhistas, a nossa preocupação foi fazer uma revisão de um dos pontos mais importantes das relações do trabalho, que é a questão da isonomia salarial. Tivemos um painel específico sobre a mulher nas relações do trabalho, né, a evolução da questão de gênero, né, a igualdade de gênero das mulheres nas relações de trabalho, mas numa visão um pouco mais ampla. E não poderíamos deixar de incluir esse evento, porque nós entendemos a importância da participação da mulher no movimento sindical como uma forma de viabilizar a implementação da isonomia que está prevista na Constituição, seja nas entidades sindicais, incluindo elas nesse movimento, seja nas relações de trabalho, usando a negociação coletiva como uma medida
de garantir que o que nos separa ainda dos homens nos postos de trabalho possa ser gradualmente eliminado, né, os óbices que ainda existem. E não poderia deixar de dizer que estamos num momento muito complicado, né, no nosso país. Sabemos aí que, infelizmente, estamos nos aproximando da marca de 300 mil mortos por conta da pandemia. E nós, advogados e advogadas, toda a sociedade, de um modo geral, nesse momento tão demandado para apresentar soluções, para que todas as questões possam ser minimamente equacionadas, eu gostaria de deixar bem claro que nossa solidariedade com as vítimas, com os familiares, e ressaltar aqui que o advogado, nesse momento, é uma ferramenta importantíssima também para tentar minimizar os impactos desta pandemia. Mas, enfim, dando início, então, à fala das nossas convidadas, eu vou começar pela doutora Gisela, que vai fazer uma pequena introdução, e durante a fala dela, vocês fiquem à vontade, pode mandar pelo chat, pode mandar todas as ponderações, perguntas ou comentários que julgarem necessários. Muito obrigada, doutora Gisela, a senhora está com a palavra. É um prazer imenso estar aqui. Queria agradecer muito à ASP pelo convite, na pessoa da querida Luciana. Queria agradecer a Maria Lúcia, nossa querida Malu, pela lembrança do meu nome, né? É um grande prazer dividir essa mesa com você. Malu ficou até um pouco nervosa, na verdade, mas vamos lá, eu acho que eu vou conseguir performar com você aqui, vamos ver, né? É muito difícil falar junto com a Malu, porque a Malu sempre tem discussões, ela sempre vai muito a fundo, e ela sempre traz os temas já bem completos, né? Então, de certa forma, é bom falar antes, porque daí eu consigo falar um pouquinho e ela vem já com todas as informações e com a aula dela e completa o cenário, né? Eu vou deixar para a Malu falar um pouquinho da parte mais histórica e não menos importante, porque ela domina bem a questão do movimento sindical feminino e em todas as suas fases, né? Mas é importante, né? A Malu vai falar um pouco disso, mas a gente sabe que o movimento das mulheres, né, como trabalhadoras e pertencentes à classe operária, já data de um século, embora o movimento sindical feminino no Brasil não, mas a participação das mulheres, elas sempre tiveram à frente dos movimentos sindicais, né? E o que é curioso nisso é que o movimento sindical demorou muito tempo para compreender, né, a dimensão da especificidade de gênero, né? A gente percebe que não só os limites materiais, mas também os limites culturais, né, por conta das questões da dupla jornada da mulher, em decorrência da carga de trabalho doméstica, né, mas isso acabou por trazer uma imagem para a mulher de apatia, né, de que havia um desinteresse pela luta operária, né, quando, na verdade, são questões muito mais de fundo, né. No início do século passado, e obviamente não que isso tenha acabado completamente, tinha uma resistência muito grande da participação da mulher no movimento operário, e isso mais pela questão da invisibilidade, porque a mulher ela não era vista como trabalhadora, nem mesmo pelos próprios sindicalistas, né? A mulher era vista como mãe, como esposa, como dona de casa, né? Então, ela não tinha a imagem de trabalhadora, de pertencente ao movimento, pela visão masculina, aqui, pela visão do patriarcado, né? E essa situação, obviamente, ela tendia a dificultar muito a inserção das mulheres no movimento sindical, né? Porque as mulheres que se faziam presentes nos sindicatos nessa época, mais no começo do século, eram tidas como prostitutas, enfim, tudo menos operárias ou trabalhadoras, né? E a organização das próprias mulheres nesse período foi fundamental para romper com esse cenário, né? O primeiro, mais importante, talvez, passo em termos de reorganização e de organização de mulheres, aí não falando do movimento operário em si, né, mas do movimento de organização já pré-sindical, vamos dizer assim, foi a primeira Conferência Nacional da Mulher Trabalhadora, né, na década de 60, que trouxe, sistematizou uma pauta com diversas reivindicações de
igualdade de salário, redução de jornada de trabalho, creches, etc., para que essas pautas fossem levadas pelo movimento sindical e avançassem. Mas aí veio o golpe de 64, jogou por terra os desdobramentos desse encontro, né? Com a reorganização desse movimento, já a partir da década de 70, as trabalhadoras começaram a retomar também as iniciativas, né, voltadas à mulher. Então, começaram os encontros das mulheres metalúrgicas aqui em São Paulo, né, quem é mais antiguinho lembra um pouco desse movimento, né, esses movimentos, eles começaram a construir espaços importantes de discussão, de reflexão, de sensibilização do movimento sindical, né. Depois os sindicatos começaram a criar os departamentos femininos, né, isso já no início da década de 80, que acabaram ficando isolados também e desapareceram, e vem a Constituinte de 88. Um pouquinho antes da Constituinte é criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, e esse conselho, sim, teve uma importância, eu diria, fundamental na articulação e na mobilização do processo, né, da Constituinte no que diz respeito às questões de gênero, né, a igualdade de direitos entre homens e mulheres, direitos humanos das mulheres, a questão de direitos sobre filhos e filhas, enfim. Portanto, a partir dessa década de 70 e até hoje, com essa intensificação da presença das mulheres no mercado de trabalho, esse reflexo ele vai chegando também ao movimento sindical, né? Na década de 70, não sei se a Malu trouxe estatísticas, mas, enfim, a gente tinha cerca de 18% de mulheres trabalhando fora de casa. No último censo de 2019, esse percentual subiu para 54,5%, né? Hoje, obviamente, diminui um pouco por conta da crise, né? Mas acho que, se Deus quiser, esse é um momento de exceção, né? Então, a gente deve estar aí, talvez, com menos de 54%, mas aí essa régua ela diminuiu para homens e mulheres, né? Então, esse aumento constante da presença feminina no mercado de trabalho, ele criou também condições para que muitos daqueles preconceitos de desinteresse da mulher pela causa sindical fossem vencidos, né? Então, elas começam, sim, a ter uma atuação sindical mais intensa e elas passam, sim, a serem vistas já na sua condição de trabalhadora. Isso é muito importante, né? Porque é uma questão de identidade, né, da mulher trabalhadora, né? Esse aumento, então, das taxas de inserção das mulheres no mercado de trabalho vão trazendo mudança de pautas, mudança nas relações de trabalho e, obviamente, mudanças na própria organização das entidades sindicais, né? A gente tem, para a mulher, por exemplo, os impactos podem ser a diminuição da taxa de fecundidade, né? O aumento das famílias chefiadas por mulheres, mulheres cada vez mais voltadas para a construção de carreiras próprias, carreiras profissionais, né? E esse contexto já evidencia que as desigualdades todas existem, porque aí sim a mulher começa a se deparar com uma deficiência de oportunidade para cargos mais interessantes, né? As estatísticas do IBGE sobre a questão de gênero no mercado de trabalho, elas escancaram essa discriminação, e não só, obviamente, aí no mercado de trabalho, como na vida pública também, né? No Brasil, nessa eleição de 2018, dos 81 senadores eleitos, 12 são mulheres, né? Na Câmara, das 513 cadeiras, são 513, 77 mulheres, né? Das comissões, as 25 comissões permanentes, eu fui atrás desses dados em 2019, só 4, ou seja, 16% eram presididas por mulheres, né? E esse cenário não é diferente no mundo corporativo, né? Tem pesquisas que indicam que as mulheres, elas somam 26% das posições de diretoria, mas 16% em conselhos, né? Talvez a maior barreira para a mulher hoje no mercado de trabalho, no mundo corporativo, o telhado de vidro, né, que a gente chama, seja para os cargos de presidente, de CEO das empresas, né? Apenas 13% das empresas brasileiras, esse censo acho que é de 2019 a 2020,
possuem mulheres ocupando o cargo, né? Então, essas informações, elas são importantes, porque elas acabam mostrando que tanto a vida pública, a política, como as corporações são dirigidas por homens, né? E, obviamente, essa situação traz muita desigualdade, né? Está diminuindo, mas ainda tem uma diferença significativa na remuneração da mulher, a mulher ganha cerca de mulher branca, né? Porque a gente ainda tem a questão das interseccionalidades, né? Então, a mulher branca hoje ganha 79,5% dos salários dos homens. Se a gente for considerar mulheres negras e homens negros, essa distância fica ainda maior, né? Se a gente pega, por exemplo, a dedicação aos afazeres domésticos, as mulheres dedicam cerca de 92%, as mulheres ocupadas, né, as mulheres que trabalham fora de casa, elas dedicam 92%, 92% das mulheres que trabalham fora dedicam-se a afazeres domésticos, e esse percentual para os homens é de 51%, né? E esses dados são muito importantes, né, porque eles mostram a ausência das mulheres nos espaços de poder, mostram uma situação discriminatória e fazem, obviamente, com que as pautas que atingem diretamente a vida das trabalhadoras não sejam tidas como prioridade, né? Então, as pautas masculinas acabam tendo aí uma supremacia em relação às pautas da mulher, né? E aí a gente tem exemplos como a questão das creches, ampliação de licença maternidade, aqui sem juízo de valor, se deve ampliar, se não deve ampliar, mas, enfim, são questões que a gente percebe que só são realmente combatidas na mesa de negociação quando são trazidas por mulheres, quando elas são pautadas por mulheres, né? Falando um pouco já da experiência no mundo sindical, né? E no espaço sindical, para as mulheres, né, é um espaço que, obviamente, ao mesmo tempo que ele traz, é um referencial de descoberta política, né, ou de despertar político, como muitas pessoas, muitas mulheres, inclusive da área sindical, gostam de falar, do despertar político, né, elas trazem questionamentos de crescimento político, né, mas ainda o mundo sindical é um espaço predominantemente masculino. E por isso mesmo, obviamente, ele vai reproduzir valores e práticas que as mulheres muitas vezes têm dificuldade de se inserir, né? Pelo menos num primeiro momento, né? Então, ainda predomina, por exemplo, um estilo mais masculino de política sindical, né? O falar grosso, bater na mesa, fazer piada sexista, né? A pouca confiança, né, depositada nos homens, nas mulheres pelos homens, né, reuniões que os homens, primeiro que assim, às vezes ser a única mulher, né, essa única mulher à mesa, e o homem pergunta se vai normalmente pelo representante da empresa como se ele fosse o advogado, isso acontece muito, né, tentar descredenciar a autoridade feminina em mesas de negociação, né. E no caso do Brasil, ainda tem alguns outros aspectos que dificultam mais ainda a participação das mulheres, que é a dificuldade da participação dos trabalhadores como um todo, né, pelas próprias características do sindicalismo brasileiro, que acho que a Malu vai falar também, né. A gente tem um índice de sindicalização muito baixo, né, e o índice de sindicalização das mulheres ainda é mais baixo do que o índice de sindicalização dos homens, né, e também um histórico de política repressiva dos últimos tempos, né, em relação à atuação sindical. Esse é um contexto que, obviamente, impacta como um todo a atividade sindical e a mulher, mais ainda, por já ser, de certa forma, considerada um pouco a lápide do movimento sindical, né. Então, mudar essa realidade, né, eu acho que isso passa obrigatoriamente pelo fortalecimento dos espaços de organização das mulheres, né, pela presença simétrica de mulheres e homens no movimento sindical, né? Para mim é inconcebível que qualquer entidade sindical que se autoproclame democrática, né, possa ter uma participação desigual, ou uma diferença tão grande
na participação dos cargos de poder da entidade sindical entre homens e mulheres, né? Para superar a situação de ausência de mulheres nos espaços de poder, a gente vê, e isso a gente pega pelas próprias leis que a gente tem já de equiparação salarial, por exemplo, né? Então, não basta ter uma política, a gente tem que ter ação concreta para essa finalidade, né? E aí, acho que depois a gente pode discutir um pouco mais para frente, mas a gente tem algumas ações afirmativas que são tomadas já por algumas entidades sindicais no mundo inteiro, e no Brasil algumas também, como, por exemplo, a medida da implantação de cotas, né? Que eu estou convencida que talvez seja mesmo uma das medidas afirmativas importantes para garantir uma maior inserção da mulher no mundo sindical, né? Porque a possibilidade de cotas, ela traz uma renovação nos quadros de dirigentes sindicais, né? Especialmente de jovens e mulheres, né? Para isso, obviamente, entendo que tem que ter realização de cursos de formação voltado para o público feminino jovem para atuação sindical, né? Muitas vezes também a participação das mulheres nas atividades sindicais, elas são inviabilizadas porque os sindicatos não têm creche, né? Ou porque os horários das reuniões são horários que não são possíveis para as mulheres, porque elas têm que ir para casa, fazer os seus afazeres domésticos, né? Então, eles acabam sendo incompatíveis com os compromissos familiares, né, a atividade sindical. E a organização sindical, o sindicato, ele tem que ser sensível a isso, né? Então, tem que mudar os horários de reunião. De alguma forma, tem que incluir na ordem do dia essas questões de inserção que são extremamente importantes para garantir a diversidade na entidade sindical, né? A CUT, por exemplo, tem um sistema de cotas, né? Eu acho que hoje é 30%, talvez a Malu saiba melhor do que eu, né? Mas ainda assim, ainda que cumpra, quando você começa a subir nas esferas de poder, as mulheres não estão nos órgãos diretivos, né? Elas não estão nas delegações de congresso, né? Elas não estão em comissões de negociação sindical, à exceção de um ou outro sindicato, bancários, a Manu estava falando outro dia, né, que são hoje 2 mulheres, se não me engano, que estão na comissão de negociação, né? Então, assim, a gente tem visto nos últimos anos uma disseminação das demandas feministas dentro do movimento sindical, né, com a criação de comitê para discussões relacionadas a questões de gênero, mas ainda é, de certa forma, incipiente, né? E é bem interessante porque nessas pautas feministas dentro dos próprios sindicatos, são pautas que se voltam não só à classe patronal, pautas de reivindicação de acordos e convenções coletivas, mas pautas internas, né? Pautas para alteração de conduta ou alteração de regras na própria entidade sindical, né? Isso é muito interessante, né? E a gente percebe que isso tem efeito, né? Eu fui pegar alguns exemplos de ações afirmativas, né? Então, a ITUC, por exemplo, que é a maior confederação internacional, ela tem cota de 40%, né? Mas isso é recente, é de 2018 para cá, né? No Reino Unido, a mesma coisa, a TUC também tem cota, a Uniglobal tem cota, a CGT na Espanha tem cota, até no Japão, a Rengo estabeleceu uma cota de 30%. A gente nunca ouviu falar, né, de negociação coletiva no Japão. Eu fui atrás para ver como é que é. Mas, enfim, então, a gente não pode dizer hoje que as mulheres estão excluídas do movimento sindical, muito pelo contrário, né? Não podemos dizer que elas não se interessam pela luta, muito pelo contrário, né? Até porque todas as conquistas sociais das mulheres jogam por terra esse argumento, né? Porque são conquistas das mulheres, né? Mas, enfim, por outro lado, a gente não pode também deixar de reconhecer que mesmo nos dias atuais, a gente ainda, as pessoas ainda, existe assim, essa noção de que as mulheres são apáticas, são defensivas, que não participam porque não querem, né? Isso ainda existe, né? Existe não só na esfera sindical, mas também na participação de espaços públicos,
E essa visão, obviamente, tem que mudar, né? Acho que, na verdade, já está mudando, né? Bom, essas eram as minhas considerações iniciais. Eu tenho uns outros dados para a gente discutir depois que eu trouxe, né? Mas eu quero saber um pouquinho a opinião da Malu, da Luciana, sobre isso e aprender também um pouquinho mais. Por enquanto, é só isso. Meninas, obrigada. Obrigada, Gisela, obrigada. Muito bom esse panorama inicial para que a gente possa ter como ponto de partida, né, todos os problemas e os desdobramentos dessa questão. Até que estava falando, eu comecei a me lembrar, né, a própria questão do associativismo, né, porque a participação maior da mulher no movimento sindical está intrinsecamente ligado com a inserção da mulher no mercado de trabalho, lógico, né, a dificuldade para ela conseguir conciliar a vida, a função do lar, né, que sempre foi atribuída a ela, com a necessidade de prover, se prover e prover a subsistência do núcleo familiar, né, que isso foi uma coisa que também foi acontecendo ao longo dos anos, e a gente pode pegar algumas categorias que mais rapidamente isso aconteceu, né, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas é interessante que a mulher sequer tinha documentos, né, para poder se vincular a um sindicato. A gente pode também relembrar aqui a situação quando havia mulher e homem na mesma categoria, no mesmo grupo, né, de trabalhadores, normalmente era o homem que se associava, porque a mulher sequer tinha documentação para que pudesse fazer isso, né? Até com criação de anuidade única, né, para que ambos se associassem, mas que apenas uma anuidade fosse cobrada do marido e da mulher para que ambos pudessem fazer parte do movimento. Você veja que até isso teve que ser adequado ao longo dos anos, né, para que ela pudesse, de fato, começar a acompanhar esse movimento. E lembrando também que na Constituição de 88 teve marcha, né, das mulheres ali até Brasília para conseguir de fato, garantir que a Constituição fosse contemplar a igualdade de gênero, né, que era algo ainda em construção na nossa sociedade. E depois, mais adiante, o movimento da mulher também para implementar essas conquistas, inclusive as que dizem respeito à Previdência Social, porque o presidente Collor, na época, vetou, quando foram regulamentar a questão dos benefícios previdenciários, houve um veto em relação a isso, e houve muito trabalho também das mulheres organizadas, né, de coletivos de mulheres, para garantir que as alterações, as conquistas da Constituição fossem traduzidas em vantagens com salário maternidade, licença maternidade, vantagens para os trabalhadores rurais e para as trabalhadoras rurais. Isso tudo foi mérito realmente do trabalho organizado dessas mulheres que abriram aí o caminho para esse marco que temos hoje, que ainda não é o ideal, mas que já é melhor do que há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? Mas eu vou passar agora a palavra para a Malu, nossa querida Malu, para que ela também faça suas considerações iniciais e depois nós começamos com os desdobramentos aí desse debate. Malu, está com a palavra, obrigada. Tá bom, obrigada, meninas. Eu queria agradecer também à ASP o convite, né, a ideia da gente fazer essa questão da discussão do mundo sindical, que eu acho que precisa ter uma participação maior de representatividade em geral, mas principalmente de uma representatividade feminina. Eu lembrei de você, Gi, porque, afinal de contas, você hoje é presidente de um sindicato de uma categoria bastante masculina, né? Os escritórios, por tradição, são extremamente masculinos ainda hoje. Então, é uma luta também neles, né? Vai se manter. E eu acho que cada vez mais a gente tem que mostrar a capacidade feminina não só de uma luta de direitos femininos, mas uma luta de direitos, né? Eu sempre falo, até porque eu trabalho há muito tempo no trabalho voluntário com deficiência intelectual, então eu sempre falo que eu prefiro ver pessoas e não pessoas com rótulos, né? Mas, infelizmente, hoje ainda a gente tem esses rótulos e esses rótulos têm que ser vencidos, né? Então, acho que é um assunto que, normalmente, na comemoração dos dias, do Dia da Mulher, o assunto sindical é um assunto que pouco aparece,
e aí essa ideia da gente trazer para a ASP, né, essa discussão. Eu vou mostrar um pouquinho, eu vou até compartilhar com vocês, porque eu vou mostrar um pouquinho justamente dessa história, porque eu acho que a história, principalmente de século passado, e até de século retrasado, ela mostra o quanto a mulher é importante e foi importante não só no movimento sindical incipiente ainda naquela época, mas para a busca de melhores condições de trabalho, quer dizer, o quanto que a busca das melhores condições de trabalho ela acabou sendo iniciada por movimentos femininos, né, que se conformavam menos do que os homens por aquela situação, e que os homens acabaram indo atrás, mas que na história acabou ficando como um movimento basicamente masculino, mas que a gente vai ver que na realidade nasce muito como um descontentamento feminino, né? Essa ideia é justamente isso, né? Quer dizer, a mulher e o movimento sindical. Quem que vem primeiro? Quer dizer, o movimento sindical vem primeiro que a mulher vem primeiro que o movimento sindical. E quando a gente fala dessa participação, então, existem alguns inconscientes, né, coletivos, e o Dia da Mulher está muito ligado nesse inconsciente àquela questão daquele incêndio, mas antes daquilo, em Nova York, mas antes daquilo já haviam acontecido outros eventos em que a mulher brigou por melhores condições de trabalho. Então, um dos primeiros movimentos que existiu foi em 1857, né? Então, na indústria têxtil, uma greve de mulheres por melhores condições de trabalho. Coincidentemente, em 1908, também 8 de março, no comércio de agulhas também, as mulheres fizeram uma manifestação para relembrar aquela primeira greve de 1857 e exigindo não só o voto feminino, mas o fim do trabalho infantil. O movimento pelo voto feminino é um movimento muito grande no mundo, né? Existem, para quem se interessar, existem vários livros interessantes, tanto no Brasil como em outros países, né? O quanto que, especialmente na Inglaterra, esse movimento foi reprimido, né? Que é das sufragistas, e da mesma maneira, esses movimentos todos foram reprimidos pela polícia na época. Em 1909, ocorreu uma grande passeata feminina também em Nova York, exigindo melhores condições de trabalho, né? E em 1911, um incêndio, que foi, vamos dizer assim, um marco no inconsciente coletivo maior, né? Em que vários trabalhadores estavam em greve e a maioria de mulheres, né? Desses trabalhadores, o maior número era de mulheres e que morreram reivindicando melhores condições de trabalho. E no Brasil, o que a gente tem? Em 1890, o movimento sindical ele começa a nascer no Brasil como um todo, principalmente na área urbana. Ele começa um pouco na área rural, mas ele migra para essa área urbana justamente com a imigração europeia. Quando você começa a ter no Brasil uma influência principalmente dos italianos, que vêm com aquele pensamento anarquista, né? As situações de combate a isso são bastante grandes, não só no Brasil como na Europa. Então, você tem, se você lê alguns livros sobre isso, ele fala de sindicalistas, né, de anarquistas no Brasil, italianos, que foram denunciados para o governo brasileiro pelo governo italiano, né, e que acabaram sendo desterrados, mas não para a Itália, porque a Itália também não queria mais eles por lá. Enfim, o Brasil teve a sua Suécia, a sua Sibéria, que eu brinco que é o Acre, né? Existiu uma lei que era o apelido, a Lei Gordo, que era o nome do idealizador da lei, que estabelecia que as pessoas que fizessem movimentações que prejudicassem a ordem social, então eles poderiam ser, se estrangeiros, desterrados, né? E se nacionais, na realidade, eles eram enviados para o Acre,
isso começo dos anos 1900, vocês imaginam que era o Acre, 1900 e alguma coisa, né, para você ser mandado para lá. Então, é a nossa Sibéria. E o movimento feminino, ele nasce na Moca, né, talvez por causa da imigração italiana, muito provavelmente, quando 400 mulheres fizeram um movimento, uma greve, exigindo melhores condições de trabalho. Esse movimento, nessa fábrica, que é o Cotunífico Cresp da Moca, com esse movimento, foi o início da greve de 1917. Então, a grande greve geral de São Paulo, em 1917, foi iniciado por um movimento feminino, né, nessa fábrica na Moca, tá? Malu, e aí, oi. Eu achei sensacional essa foto, desculpa te interromper, mas é que eu acho que é rica, né, essa noção que você está fazendo, e eu acho muito importante observar nessa foto que você colocou as crianças, ou seja, as mulheres não tinham com quem deixar e elas levavam as crianças junto, né? E as crianças trabalhavam, né? Pois é, desculpa. Exatamente. Não, deixar... mas é isso mesmo, você vê na realidade nessas fábricas, você vê famílias trabalhando junto, né? E o homem ganhando um salário, e às vezes a mulher ganhando menos que a criança, né? Então, mas quem mais, se a gente estudando, vendo os livros de história e tudo, quem mais tinha uma questão de brigar por coisas melhores, talvez até porque os filhos estavam trabalhando junto naquelas condições, enfim, são as mulheres, né? Elas é que iniciam muitas vezes alguns movimentos que depois, até o que você falou hoje no começo, depois acaba virando um movimento visto como masculino somente, mas que na realidade ele não necessariamente nasceu, e muitas vezes não nasceu como um movimento puramente masculino, né? Essa greve, ela se espalhou também por outros estados, para o Rio de Janeiro, para Porto Alegre. Então, esse movimento, iniciado por mulheres, foi de onde nasceu a primeira grande greve, e por uma curiosidade, né, para quem analisar, essa greve de 1917, ela foi encerrada com a mediação de uma comissão de mediadores do jornal Estado de São Paulo. Não existia uma justiça especializada, não existia, e foi feita, então, uma mediação entre o movimento paredista e as empresas pelos jornalistas do jornal Estado de São Paulo na época, tá? Nesse livro, um artigo bem interessante, que ele fala sobre justamente a participação, né, da mulher nos movimentos sociais e sindicais, já um século depois, né, e ele não está tão diferente do que era no início de 1900 ou no final de 1800, né, na década de 90 de 1800 para a década de 90 de 1900, né? O movimento, a presença das mulheres como dirigentes sindicais era praticamente nula, era muito pequena, praticamente nula. As pautas de reivindicação, elas não são femininas, né? Então, ainda você tem, quase nos anos 2000, e hoje ainda a gente vai ter isso, né? Uma inserção muito pequena da mulher em cargos diretivos das entidades sindicais, muito em comissões muito segregadas, a comissão da mulher, sei lá, bancária, metalúrgica, comerciária, estou só dando um exemplo, né? Muito o pensar em pautas muito femininas, mas não muito ligadas à atividade trabalhista feminina, né? Mesmo na parte de sindicatos patronais, a gente vê até uma ausência maior feminina do que nos sindicatos profissionais, né? Então, na realidade, elas têm muita dificuldade, muitas se tornam boas líderes, mas existe uma grande dificuldade, né?
que a Gisela falou, né? Quer dizer, a gente tem uma disparidade salarial feminina muito grande, quanto maior o cargo, maior a disparidade, né? Nos cargos mais baixos, a gente tem a CLT cuidando disso, não precisa do movimento sindical, que é a equiparação salarial, né? Mas quando você entra num nível de nível gerencial, ou um nível de cargo de confiança, ou uma questão de trabalho intelectual, que você não tem aquela questão fácil, né, de medir, você passa a ter uma diferença salarial bastante grande, né? E então, assim, é essa situação que a gente tem. Então, quando eu falo, por exemplo, de Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, da diretoria executiva, de todos os diretores, eu tenho 17 diretores, sendo que desses só 2 mulheres, né? Quando eu falo de comerciários, eu falo de 9 diretores e 1 mulher. Quando eu falo de Fiesp, eu falo de 22 vice-presidentes, 91 diretores homens, todos os presidentes homens e 0 mulher. Quando eu falo de centrais sindicais, eu não tenho nenhuma diretoria feminina, a UGT tem uma vice-presidente mulher, na CUT, na época que eu fiz a pesquisa, também não tinha mulheres em diretoria, né? Então, eu acho que isso mostra para a gente o quanto é necessário que a gente tenha uma participação maior, né? Analisando as convenções coletivas, assim, na época que eu comecei a trabalhar na área, que eu comecei a fazer as minhas primeiras negociações, que foram no final da década de 80, as pautas praticamente não mudaram, né? Se você pegar uma convenção coletiva de uma categoria considerada uma categoria forte, né? Da década de 80 para hoje, a diferença é mínima. Em algumas não tem diferença, né? Então, e quando a gente fala de ações afirmativas, você acaba voltando para vamos estender a licença feminina, mas é uma ação afirmativa eu gerar uma licença paternal maior, obrigatória e não facultativa, para eu dividir isso, né? Então, ainda se vê como uma pauta afirmativa o estabelecimento de condições femininas que muitas vezes afastam a mulher muito mais tempo do mercado de trabalho. Enquanto que se eu tivesse em 180 dias de licença maternidade estabelecido que eu vou ter, por exemplo, 120 da mulher e os outros 60 do homem, isso obrigatoriamente, né? De repente eu tenho uma ação muito mais afirmativa no sentido de gerar um núcleo familiar realmente participativo, né? E, ao mesmo tempo, de mostrar para o mercado de trabalho, olha, esse homem também vai ficar um tempinho afastado. Então, pensar essas ações afirmativas no movimento sindical hoje, eu entendo que ele passa por ser um pouco mais criativo do que as coisas simplesmente tradicionais que a gente vê, né? E, principalmente, pensar realmente coisas diferentes, porque as convenções são muito iguais, né? Muito iguais. Pega uma da década de 80 e para agora é muito igual. Então, claro, você tem a falta da representatividade, sim, né? A nossa estrutura sindical favorece essa falta de representatividade. Por muito tempo, eu sempre falo, as entidades sindicais viveram a despeito das suas bases, então talvez por isso mesmo, apesar de ter uma imensa base feminina, como essa base nunca foi importante para que o sindicato existisse, nunca se deu importância para as suas necessidades, né? Então eu acho que isso talvez a gente consiga alguma modificação quando a gente, se algum dia, quem sabe, a gente tiver liberdade sindical. Eu tenho um amigo que diz que o dia que sair ele vai chamar de emenda Benhame, mas assim, eu já não tenho mais esperança nenhuma, mas eu continuo brigando por isso. Mas, e eu acho que o aumento da participação feminina no movimento sindical passa por essa liberdade, né? E para que justamente o voto dela seja algo necessário até para a existência dessa entidade sindical que hoje a gente
ver completamente apartada, né, da realidade de trabalho feminino. Então é isso, acho que é um resumo para daí a gente poder começar outros assuntos por aí, Lu. Obrigada, meninas. Excelente, excelente, Malu, muito bom, muito bom. Essa retrospectiva nos mostra que é interessante como as conquistas, de fato, bem que você falou, foram até a década de 80, né? As conquistas substanciais que até tinham razão de ser pelo contexto da época, ainda da dificuldade de ascensão da mulher. Então, por exemplo, você falar em creche, que era uma condição sine qua non para que ela pudesse começar a trabalhar, era algo realmente importante. Hoje existem muitas cláusulas normativas que ratificam e sistematicamente reproduzem, depois da Constituição de 88, que estende a licença maternidade, algumas passaram a criar a licença paternidade, antes, né, disso ser regulamentado, mas assim, estenderam um pouco a licença paternidade, mas de uma maneira muito tímida. Temos muitas cláusulas que a gente percebe que, de fato, é uma repetição daquilo que foi conquistado lá atrás para que ela entrasse no mercado de trabalho. E, não raro, isso acaba prejudicando a sua manutenção no mercado de trabalho, porque, dependendo de como a classe empresária avalia isso, passa a ser um problema, né, contratar uma mulher, porque ela vem com um pacote de vantagens ali que pode ser visto como um desestímulo, né? Até porque parece que essa constatação de que o mundo mudou, de que a mulher hoje é provedora de núcleos familiares, ou a família mudou, o formato da família mudou, né? Nós temos famílias de 2 homens, 2 mulheres, enfim, e as famílias tradicionais. Enquanto a gente continua tratando a necessidade de ações afirmativas como se a mulher estivesse ainda mantendo o papel de cuidadora das crianças, cuidadora da família, como era no século passado, o máximo que nós vamos avançar é aprovando esse tipo de medida, né? A partir do momento que a mulher é vista como uma profissional capacitada e ela tem direito de ascensão e as normas começam a garantir, a viabilizar essa ascensão, em contrapartida, nós também teríamos que ver políticas públicas, como em outros países, que partilham o custo, por exemplo, com a família, para que haja uma decisão familiar de quem vai se afastar para cuidar daquela criança. Para que, por exemplo, uma mulher possa optar numa fase boa da carreira profissional dela, após o parto, a continuar nas suas atividades profissionais e o homem assumir. Mas isso precisaria também, junto com ações afirmativas, além das ações afirmativas, parcerias, o poder público teria que também ter políticas públicas para que garantisse que esse custo não virasse um problema para o empregador tão somente, né? Porque justamente pela falta dessa estrutura de apoio para que a mulher esteja no mercado de trabalho, é que isso acabou sendo inserido como uma pauta de negociação, nas pautas que foram sendo construídas ao longo dos anos, né? Mas eu queria só ouvir de vocês essa questão das cotas, né? Para que a gente consiga caminhar um pouco nesse debate. Vocês acham que essa questão das cotas, nós teríamos espaço para aprovar cotas, tanto para a participação da mulher nas entidades sindicais, como, por exemplo, cotas como uma medida afirmativa, para que as mulheres pudessem ter uma participação mais efetiva em cargos de comando nas entidades? Vocês acham que no cenário das negociações coletivas hoje haveria espaço para que isso ocorresse? A gente não pode ignorar que o sindicato, para o mundo do trabalho, hoje, é a esfera que vai trazer a garantia dessa, se não da igualdade, mas de minimizar esse degrau, né? Até tem duas perguntas bem interessantes aqui da Caroline no site que eu vi, e acho que passa um pouco por isso que ela comenta aqui. Então, a gente não pode ignorar os sindicatos. E é curioso, a gente está aqui nesse debate com pessoas que são do sindicato patronal, eu tenho alguma experiência em sindicato profissional no início da minha carreira, enfim. Mas é muito importante, o sindicato é muito importante para a reafirmação e para a garantia dos direitos da mulher. E a ferramenta mais importante que o sindicato tem é a convenção coletiva, né? Então, isso só vai mudar, quer dizer, a gente só vai conseguir, embora a gente tenha as leis, né, o Malu comentou, né, da equiparação salarial e tal, essas leis não são cumpridas.
E a gente só vai conseguir dar efetividade realmente para o cumprimento dessas leis à medida em que você trouxer isso para as normas coletivas, né? O problema é que as pautas femininas hoje são relegadas, muitas vezes, a um segundo plano, porque não tem mulher negociando no sindicato, né? A Malu comentou, eu sou presidente do Sindicato da Sociedade de Advogados, eu sou a primeira presidente mulher em 31 anos de idade, né? Enfim, isso, se você for procurar hoje, acho que a participação feminina em presidência ou órgãos de direção do sindicato, no mundo, é de cerca de 30%. Então, isso não é um problema só do Brasil, né? Mas por isso que essas entidades europeias já se avançaram e já estabeleceram de cara essa política de cotas. Então, acho que, primeiro assim, é muito importante, qualquer que seja o modelo sindical que a gente tenha, e eu concordo plenamente com as críticas da Malu, né? A gente tem um sistema estanque, um sistema que foi trazido por Getúlio Vargas, de uma maneira que fosse monoblocos, né? Como diz o professor Amaury Mascaro Nascimento, ele fala em blocos estáticos, para que fosse mais fácil no Estado poder ter o controle das atividades sindicais. Então, a gente trabalha com unicidade sindical e com categorias, né? Isso é um problema? É. Agora, a gente não pode ficar esperando a liberdade sindical, pode ser que chegue, né? Mas, enfim, a gente não pode ficar esperando isso para poder se movimentar. Então, nesse momento, as mulheres elas têm que começar a trazer essas pautas para o próprio sindicato, elas têm que se sindicalizar, e o índice de sindicalização das mulheres está aumentando, porque elas vão ter que trazer essas pautas para o sindicato, e as cotas têm que acontecer sim, e as cotas não são só para posições de direção do sindicato, isso é a minha visão, claro, mas as cotas elas têm que existir para a comissão de negociação, né? De novo, falando dos bancários, hoje são 2 mulheres que negociam, são as principais. Isso tem que acontecer. Pega lá a Convenção Coletiva dos Bancários de São Paulo, é isso aqui, né? É uma das melhores convenções para as mulheres hoje, né? É isso que tem que acontecer. E aí, eu fui atrás de publicações do OIT sobre o tema, e tem uma publicação do OIT que é muito interessante, e que ela traz várias ações afirmativas. Para as entidades sindicais, nesse aspecto, várias ações afirmativas para a inserção da mulher no mercado de trabalho e para a inserção de pautas femininas, né, para as mulheres no mercado de trabalho. E ela traz, ela traz para o Estado, para terceiros e para os sindicatos. E para os sindicatos, eu vou pedir rapidinho licença aqui para falar para vocês, porque eu acho muito interessante, porque eu acho que isso serve para a gente também, claro, a OIT, e eu acho que isso cabe, né? Então, diz lá, estabelecer uma estrutura de monitoramento global para avaliar o impacto de todos os níveis de acordos coletivos sobre igualdade de gênero, utilizar as conclusões para destacar os benefícios da igualdade de gênero para trabalhadores, empregadores e a sociedade em geral, né? A gente não tem isso, a gente não faz isso. Desenvolver e manter um banco de dados de acordos, modelos específicos para a igualdade de gêneros em setores diferentes. Não tem problema nenhum você copiar o que dá certo, né? Agora, com o sistema mediador, em que os acordos são colocados lá, os instrumentos coletivos são colocados lá, fica um pouco mais fácil da gente fazer esse estudo, né? O salariômetro, por exemplo, eles usam o mediador para fazer aquelas estatísticas todas super interessantes que a FIP traz, né? Disponibilizar recursos adequados para promover a conscientização da igualdade de gênero, a implementar metas, fornecer treinamento relevante aos membros do sindicato sobre questões de equidade de gênero, bem como treinamento específico sobre violência e assédio com base no gênero no trabalho. Porque as pautas femininas, de uma maneira geral, elas têm que ser trazidas para as convenções coletivas, né? As pautas como violência, o empregador, eu entendo, obviamente ele não tem responsabilidade, mas ele não pode simplesmente ignorar que a empregada dele sofre violência doméstica, né? Então, enfim, são pautas que têm que ser trazidas para a mesa de negociação, né? Empreender uma campanha para promover a ratificação da Convenção do OIT sobre violência e assédio, a Convenção 190, né?
enfim, trabalhar em prol de acordos coletivos sensíveis ao gênero, identificar os fatores de sucesso para incluir as questões de igualdade de gênero. São várias, é bem interessante. Depois, quem se interessar, eu posso passar isso, né? E a Caroline vem e traz algumas observações. Eu vou tomar a liberdade de pegar uma delas aqui, eu vou deixar a segunda, porque acho que a Malu gosta mais de falar sobre esse assunto. Mas, enfim, como os desmontes dos últimos anos, em especial no governo Bolsonaro, têm afetado a vida dos trabalhadoras e trabalhadores das universidades, em especial das mulheres. Bom, eu não sou da área de universidades, eu nunca advoguei, já advoguei até para uma universidade, mas eu nunca advoguei em causas de professores e tal, embora eu tenha contato com colegas que fazem isso. Mas, de uma maneira geral, isso não afeta só a classe dos universitários, né? O desmonte, ele acontece em todos os setores, né? A despeito de não termos liberdade sindical, e essa é uma crítica contundente que a Malu faz, e várias pessoas fazem, e é uma crítica legítima, eu concordo, o fato é que a reforma trabalhista, ela, como todos sabemos, ela enaltece as negociações coletivas, o que é uma oportunidade ímpar para a gente trazer e melhorar as pautas femininas nos acordos coletivos, mas ela tirou o sustentáculo, ela tirou o meio de sobrevivência dos sindicatos de uma hora para outra, né? Pega assim, se é sindicato de carimbo, não é assim, não interessa, né? Isso não podia ter acontecido, na minha opinião, da forma como aconteceu, né? Claro que eu não sou favorável à empresa sustentar sindicato, eu não sou favorável à contribuição sindical compulsória, né? Mas mesmo aqueles sindicatos que tinham convenções coletivas boas sofreram muito, né? Agora já tem aí 3 anos de reforma trabalhista, alguns se refizeram, outros se perderam para sempre, né? Mas impactou muito, né? A reforma trabalhista, de uma maneira geral, existem os que defendem que ela foi pró-empresas, outros que defendem que foi pró-trabalhadores até, enfim, por conta do enaltecimento das negociações coletivas. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que não é muito essa pergunta, mas o fato é que ela criou uma desorganização sindical, né, uma desmobilização sindical. E agora a gente tem que juntar esses cacos para tentar, enfim, retomar a estrada, né? Vamos pegar aí o próprio exemplo agora desses feriados que a gente estava discutindo um pouquinho antes de começar o evento, né? Das dificuldades que eu estou tendo como dirigente sindical para negociar a questão da antecipação dos feriados com os sindicatos trabalhadores, né? Um dos sindicatos colocou já no site, não estamos negociando instrumento coletivo para antecipação de feriado. Enfim, é uma posição legítima do sindicato, né? Enfim, então esse desmonte, sem dúvida alguma, ele tem acontecido, mas eu acho que a gente vai sobreviver, e as mulheres, elas têm que se sindicalizar, elas têm que pertencer ao movimento sindical, porque é só assim que a gente vai conseguir mudar o movimento sindical e mudar, de uma maneira geral, a proteção das mulheres na sociedade. Eu acho que essa ferramenta, os sindicatos são o veículo e as convenções coletivas são, de fato, a ferramenta própria para isso, né? Eu vou deixar para a Malu essa segunda pergunta aqui. Repete para mim a segunda pergunta, porque eu não estou conseguindo vê-la aqui. Então, eu falo aqui para você, só um parênteses aqui da Gisele Mancuso, ela está lembrando que no Sindicato dos Bancários, a ANS já vem sendo presidida, de São Paulo, tá? Já vem sendo presidida por mulheres, a Giovandia, a Evone, que é atual, né? Com posições importantes nas rodadas nacionais com a FENABAN. Muito bem lembrado. E a Caroline faz uma outra pergunta, como é que fica na situação pós-pandemia, né? O que nós podemos esperar do ambiente sindical no período pós-pandemia? Mas se você quiser também fazer algum comentário a respeito das cotas, Malu, né, fazendo o link com o que a Gisele falou, fica à vontade. Primeiro, a gente tem sempre que considerar, quando a gente começa a discutir algumas situações, principalmente com a participação feminina ou outras situações, a gente tem sempre uma questão cultural.
E uma coisa que eu sempre brinco, que mostra o problema cultural entre homens e mulheres, é que a licença paternidade estendida de 20 dias, o homem só pode gozar se ele fizer um curso para saber como lidar com o filho. Isso, para mim, é extremamente característico, né, de um preconceito de que, putz, isso não é assunto meu, né, quer dizer, é ridículo, mas enfim. Na questão sindical, o que eu entendo é assim, eu sempre acreditei que uma reforma sindical deveria se iniciar por uma alteração da estrutura como um todo, né? Claro que não começando só justamente com a questão contributiva. E aí, um parênteses, eu sempre gostei da área sindical, sempre trabalhei negociando para empresas, nunca trabalhei dentro de entidades sindicais, né? Mas sempre tive bastante contato. Fiz parte da Comissão de Direito Sindical da UAB por praticamente 8 anos. Os 8 anos eu sugeri a cada reunião que a gente estudasse a estrutura sindical e buscasse outras formas de estrutura sindical para o Brasil, para que a gente pudesse ter uma estrutura realmente representativa. Enfim, eu fiquei 8 anos quase rouca falando nisso, nada aconteceu e deu no que deu. Quando veio a reforma do Temer, a reforma trabalhista, que acabou não mexendo na área sindical, até porque para mexer na área sindical, até na APRES, a gente já fez estudo, para você mexer consistentemente na área sindical, para você consistentemente ter uma estrutura realmente de liberdade representativa, você tem que mexer, não basta só eu ter Convenção 87, eu tenho que ter Convenção 87, eu tenho que ter PEC, eu tenho que mexer em legislação ordinária. Por quê? Porque a Constituição Federal de 1946 era extremamente liberal nesse ponto, e a CLT estava aí, a CLT não foi modificada, e a CLT engoliu a Constituição de 46, e nunca ninguém achou que estava ruim, tudo bem que logo depois o Getúlio voltou, mas enfim. Então, o que eu entendo? Eu acho que essas ações afirmativas, elas passam pela mulher ter uma representatividade melhor. Eu acho que a gente não pode esperar que outras pessoas decidam coisas que nos interessam. A gente tem que decidir, mas para a gente decidir, a gente tem que estar participando dessa situação, né? Por exemplo, a questão do assédio, o Sindicato dos Bancários, eu escrevi um artigo sobre a participação sindical no combate ao assédio moral e assédio sexual, e eu analisei alguns sindicatos da França, Estados Unidos e Brasil. No Brasil, só bancários têm uma convenção coletiva com isso sendo realmente discutido e até mesmo com uma possibilidade de denúncia, como se fosse uma hotline, vai dizer assim, sindical, né? Você pode se valer e o sindicato vai agir em relação a isso. Praticamente nenhum outro sindicato tem, você pega uma outra cláusula dizendo assim, a gente repudia o assédio moral, ponto, é super bonitinho, né? Não só aqui. Essas cláusulas não são cláusulas pós-perda de contribuição sindical, ou seja, não existe uma piora reivindicatória diretamente relacionada à falta de contribuição. Eu acho que a ausência de pautas femininas e de alteração do que a gente até falou, da convenção coletiva, que vem se repetindo há décadas, ela nasceu com uma situação viciada da entidade sindical viver a despeito de ter ou não representados, né, desde que o dinheiro entrasse. Eu entendo particularmente que as entidades sindicais perderam uma janela de oportunidade na reforma para se fazerem necessários e estão perdendo a janela e a porta agora, né, da casa principal, da edícula, de tudo, na reforma e na pandemia, porque é o momento em que, se eu passo como advogada empresarial, finais de semana e noites, né, a Gisela está aqui para não me deixar mentir sozinha, esperando a MP que vai sair, eu não sei o que vai sair, eu não sei o que vai sair, ou agora, que saiu de legislação de feriado, sendo que, por exemplo, na CLT eu posso fazer um acordo coletivo de troca de feriado, né, não tem porquê uma população que está em teletrabalho estar em feriado, só se é para sair, para ir para a praia, sei lá, não consigo entender, tem algumas coisas que não me fazem sentido. Mas por que eu preciso de uma legislação se eu tenho instrumentos coletivos que poderiam fazer frente a isso? Ah, mas eu não tenho dinheiro para negociar. Amigo, primeiro você negocia, depois o dinheiro vem. Sabe aquela coisa do dinheiro ser uma consequência de uma real representatividade? Porque no meu entendimento,
se o sindicato pegasse com unhas e dentes essa questão de pandemia, buscasse as suas bases, falasse o que vocês querem, o que a gente pode fazer, e levar isso para uma negociação, e eu estou falando, quando eu falo de sindicato, eu estou falando patronal e profissional, não estou falando só profissional, o quanto que isso não vai gerar um olhar e dizer, nossa, putz, isso é bacana, ele está me representando e eu vou contribuir para isso, né? Quer dizer, eu ver a necessidade. Quantas vezes eu, negociando por empresa, eu tive que, às vezes, com comissão de empregados, falar, gente, presta atenção, você já prestou atenção como essa entidade sindical é necessária para você ter algumas coisas que você quer, né? Que, tipo, a empresa não vai fazer nada. Se você não pagar, o sindicato não quiser votar e você não votar, vai continuar com o CLT, pronto, e acabou. Então, às vezes eu me olho e falo, gente, eu estou fazendo o papel do sindicato, né? Mas tudo bem. Então, sim, resumidamente, eu não acho que a ausência de assuntos, a ausência de reivindicação está ligada à falta de contribuição, porque ela já vem desde antes, quando a contribuição era obrigatória e bastante grande, né? A ausência de atuação na pandemia também, no meu entendimento, não tem nada a ver com a contribuição diretamente, né? Você vê entidades negociando, fazendo acordos, independentemente dessas contribuições. Eu acho justo, né? Eu lembro sempre, quando eu falo isso, eu sempre lembro do professor Marcato. Lei é para ser legal, não é para ser justo, mas tudo bem. Eu acho justo o sistema legal de uma representatividade erga omnes? Não, mas para isso eu preciso mexer na estrutura, né? Para que uma entidade sindical só negocie pelos seus filiados, eu preciso mexer em Constituição. E isso ninguém quer. E quem acompanhou a Constituinte de 88, na época eu estava fazendo a pós com a professora Mauri, a gente acompanhou, quer dizer, o que você vê? Você vê um movimento absurdo, quando estava quase passando a Convenção 87, um movimento absurdo com carreata, com tudo em Brasília, para que isso não passasse. Então, eu acho que pós-pandemia vai continuar tudo como está hoje, infelizmente. Acho que eles estão perdendo uma enorme janela, a maior parte, alguns não, alguns estão se mostrando realmente necessários, né? Eu até brinquei com uma amiga minha aqui, que é de uma outra área sindical, e eu falei, nossa, se eu fosse da tua categoria, eu pagava a contribuição, como eu pago do cinza. Mas eu acho que assim, é representatividade. Não tem pandemia, não tem... É representatividade. E para se fazerem representar, as mulheres têm que estar dentro da entidade sindical, têm que ir atrás e têm que fazer a coisa acontecer e não esperar que alguém decida por ela o que ela acha, o que ela gostaria que se decidisse ou o que alguém acha que seria bom para ela. É que eu acho que tem algumas questões, eu talvez divirja só um pouco de você no aspecto da questão dos recursos, né? Porque quando a gente, e aí já falando de ações afirmativas, quando a gente fala da inserção da mulher no sindicato, a gente precisa de um movimento para isso, né? No próprio rol ali que eu li das ações afirmativas propostas pela OIT, ela até fala separação de recursos para isso. Então, assim, você precisa separar recursos para capacitar os jovens e as mulheres para a vida sindical, você precisa reservar recurso para congresso, você precisa reservar recurso para cartazes, para manifestações, enfim. E os sindicatos, de fato, estão sem recursos, né? Hoje, as pessoas procuram muito o sindicato também para questões básicas assistenciais, como dentista, médico e assessoria jurídica, né? E os sindicatos precisam ter dinheiro para sustentar essa estrutura também. E essa queda na taxa de sindicalização, que não é só decorrente da descrença do sindicato, mas também do aumento do desemprego, isso abateu assim, o caixa do sindicato de uma forma absurda. Então, assim, que é mais crocante porque é mais gostoso, ou é mais gostoso porque é mais crocante, é complicado, né?
porque a gente tem essa questão, quer dizer, como é que ele faz para ser representativo? Ele tem que ter ações afirmativas, mas para fazer essas ações afirmativas, ele precisa ter dinheiro, mas para ter dinheiro, ele precisa cobrar contribuição, como é que faz? Né? Tem até uma pergunta aqui, que se a pessoa souber a resposta, eu também quero. Tem duas perguntas no mesmo sentido. Como fazer o sindicato... A contribuição sindical, né? sim, o cinza, a gente teve uma queda brusca de contribuição sindical. Agora, nós somos uma entidade sindical que, embora tenha uma representatividade grande, a nossa base aí tem cerca de 40 mil sociedades de advogados, a gente tem uma estrutura enxuta, uma estrutura pequena, né? E todo mundo meio que vai fazendo o que dá para fazer, né? Ontem eu estava lá, no meu computador, negociando lá o acordo com o sindicato, antes de ontem, com o sindicato dos advogados, que a gente também tem uma sorte aí, né? Porque o sindicato dos advogados, a gente tem áreas de antagonismos muito fortes, mas também de convergências muito fortes, principalmente em relação à lida diária, porque são advogados também, né? Então, nesse aspecto dos feriados, liguei para o presidente do sindicato, falei, presidente, precisamos resolver isso aqui, os prazos estão no Brasil inteiro, a gente não pode ficar 5 dias parado aqui em São Paulo e tal. Na hora, ele falou, não, você tem toda a razão, ele foi sensível, levou a diretoria do sindicato e houve uma convergência nesse sentido. Mas o fato é que a gente precisa de dinheiro, né? E esse dinheiro, alguém falou, como é que o sindicato vai sobreviver? Eu sou favorável à taxa negocial, mas o Supremo não é, né? E nem o TST, então a gente não pode cobrar. A gente tem sindicatos super representativos que colocam, eu inclusive negociando a NU com isso, a contribuição assistencial, sujeita à oposição. Vai ver a fila na porta do sindicato para apresentar carta de oposição. Está errado, não sei se está errado, mas enfim, como é que faz? Né? Com essas ações afirmativas, mas aí como é que eu tenho que mudar, como a Malu disse, num sistema provavelmente de liberdade sindical, se associa quem quer, mas também se beneficia só quem se associa, né? Então, aí as pessoas vão entender a importância do sindicato, né? E aí elas vão, obviamente, financiar o sindicato para se beneficiarem da convenção coletiva. Mas no modelo que a gente tem hoje, de que uma convenção beneficia a categoria inteira e só pagam os filiados, para mim, isso, como diz a Malu, a lei não é feita para ser injusta, mas é uma grande injustiça. Como dirigente sindical aqui, é muito complicado. É muito complicado. Talvez até passar pela questão do próprio conceito de categoria, né? Porque sem dúvida. É o que a gente está falando. Se eu faço parte da categoria, eu vou me beneficiar das vantagens, quer eu tenha alguma contribuição. Eu acho que a categoria profissional ligada à categoria econômica foi uma grande sacada do Getúlio para tirar a questão do associativismo. Por quê? Vamos supor, você está brigando numa... Eu não estou falando de categorias diferenciadas, tá, mas a categoria dominante. Então, eu sou metalúrgica, eu estou ali, eu perco o emprego. Acabou, aquele sindicato não me representa mais. Eu fiquei sem emprego, fui trabalhar no mercado da esquina. Beleza, agora eu sou comerciários. Não, e para impedir a sindicalização por empresa. Exatamente. Então, é uma situação que as pessoas precisam, e eu sempre falo para as entidades sindicais, eu falei, agora não tem caminho fácil. Já não tinha antes, mas antes não tinha caminho fácil, mas o caminho era confortável. Eu podia pensar isso com dinheiro no bolso, hoje eu não consigo pensar isso com dinheiro no bolso, porque o dinheiro acabou. É exatamente o que a Gisela falou. Então, qual é a ação afirmativa, né? Qual é a alternativa que eu tenho para financiamento sindical? A bandeira da CUT, quando ela surgiu, as duas principais bandeiras da CUT eram o fim da CLT, 100%, acabou, e a liberdade sindical. Por quê? Porque quem fez essa bandeira inteligentemente percebeu que com o tamanho que é a CLT, qualquer trabalhador sobrevive bem sem convenção coletiva. Então, aliás, com todas as convenções repetindo o que está na CLT, né? A maior parte repetindo o que está na CLT. Então, eu acho que uma das alternativas é, hoje, buscar uma real representatividade, né? Ouvindo as bases
e por mais que, eu não tenho dinheiro para estar indo para... Mas então antes você não ia por quê? Né? E eu estou falando de sindicatos que realmente ninguém nem sabe onde era. Eu tenho cliente que eu tenho dificuldade para negociar, e não é pós-reforma, quando acabou o dinheiro, porque a gente não sabe onde o sindicato está. Ou sindicato que você entra até a diretoria você entra no Quinês, não tem diretoria eleita, enfim. Eu não estou te falando só quando acabou a contribuição, estou falando de antes. Então, o que eu entendo? A alternativa passa hoje, para ela ser consistente, em repensar essa estrutura sindical, mas não repensar essa estrutura sindical por uma obrigatoriedade de contribuição. Eu entendo pensar-se uma obrigatoriedade de contribuição dentro do modelo de liberdade sindical no seguinte sentido: para eu ter direito àqueles direitos, eu tenho que ser sindicalizada. E para eu ser sindicalizada, eu vou pagar uma contribuição. Né? Ou, por exemplo, como Portugal, eu não sou sindicalizada, mas eu quero que aquela convenção se aplique a mim, eu vou lá no sindicato, compro aquela convenção, pego uma certidão, levo para o empregador e falo, aplica para mim, eu paguei por aquilo. Isto hoje, constitucionalmente, não dá para fazer no Brasil, então a gente está com puxadinhos. E para que no meu entendimento, para que as mulheres percebam a necessidade de serem representadas, elas precisam começar a fazer parte da vida sindical. Se eu tenho uma liberdade sindical e uma entidade sindical não defende os meus interesses enquanto mulher, eu vou procurar outra entidade sindical que me represente, eu vou criar uma. E vou, de repente, conseguir um monte de mulher para se... Mas eu não posso fazer isso hoje, entendeu? A gente está numa situação tão amarrada que, assim, ou alguém vai ter coragem de mexer na estrutura sindical, ou o que vai acontecer vai voltar a contribuição obrigatória e a gente vai continuar como dantes no quartel de Abrantes, e aí é que eu não vou ter movimento com participação feminina de jeito nenhum. É uma situação bastante difícil que a gente está, e é difícil encontrar a solução, não é fácil, né? Mas a gente tem que pensar. Eu concordo. Eu estava participando de um evento com sindicalistas de sindicato de empregados e surgiu essa pergunta, né? Como a mulher participar mais do sindicato, né? Como ela ter mais voz dentro da entidade sindical? E eu adorei a resposta da palestrante. Ela falou: vamos invadir. E é isso. A coletividade, as mulheres, elas têm que entrar em grupo no sindicato. Então, vamos invadir. Entra no sindicato e faz, que é o que está acontecendo agora com as pautas feministas, leva as pautas feministas para dentro do sindicato e faz reivindicações. Vai nas assembleias. E para alteração do estatuto do sindicato, para a instituição de cotas de mulheres em esferas de poder dentro do sindicato, né? E também em mesas de negociação. Eu acho que é assim que faz, né? A gente não vai poder ficar esperando a liberdade sindical, mas precisa ter uma alternância. As nossas entidades sindicais não têm alternância no poder. São famílias, às vezes, que estão no sindicato há 20 anos, como presidente, vice-presidente e secretário, só troca ali, às vezes, até os cargos, né? Mas não tem alternância, e não tem mulher, né? Você vai nos andares de diretoria de sindicato, a única mulher é a secretária. Isso precisa mudar, né? Até para a gente poder trazer essas pautas diferentes e atuais de garantia de direito de mulheres no mundo do trabalho, mas não só. Engana-se quem pensa que o sindicato só tem interferência no mundo do trabalho. O sindicato tem uma função política importantíssima, né? Vejam as mulheres na Constituinte, né? A gente tem uma função, as mulheres organizadas fazem muito, né? Muito. É só ver que elas que começaram a nossa primeira grande greve nacional no Brasil, em 1917. Exatamente. Eu acho que retomar isso, retomar essa importância, né? Analisar a necessidade da importância dessa participação, tanto nos sindicatos profissionais como nos sindicatos patronais, é uma conscientização, né? Sim. E essa conscientização
aos poucos. Sim. Mas tem que começar, não dá. Você esperar que o outro decida, não sei, isso para mim, acho que é o meu temperamento, mas esperar que alguém decida alguma coisa por mim me tira do sério. De jeito nenhum. Então, Tem que organizar, né? né? Que nem um cliente meu que ele não terceiriza nada, ele fala assim: se eu for pagar pelo erro de alguém, pago pelo meu. Então, acho que é mais ou menos isso. E Né? tem um ditado. Terceirizar o seu direito, para mim, é um absurdo, mas enfim. Tem um bom ditado que fala que quando a tribo se junta, o leão morre de fome. É isso que as mulheres têm que fazer agora, né? A gente tem que, sororidade, a gente tem que se juntar, a gente tem que invadir, a gente tem que chegar, né? Independentemente de qual seja a estrutura que se apresenta, a gente tem que entrar e, se for o caso, mudar, né? Isso já está acontecendo na Europa, principalmente nessas centrais sindicais europeias, mas isso está vindo para cá, essas confederações internacionais estão vindo para o Brasil, né? E estão vindo para o Brasil e tem mulheres nela. Acabou de vir agora, o Solon mandou outro dia uma mensagem, veio uma delas para cá e tem uma mulher que está, como salvo engano, secretária-geral. Então, isso está acontecendo, é um movimento que tem que acontecer. Nunca foi fácil para as mulheres, a gente nunca ganhou nada, a gente sempre conquistou tudo, né? Isso desde o começo é assim, você contou a história, né? Os direitos e as garantias das mulheres na CLT e na Constituição Federal não foram dados, né? Foram conquistados, né? E não vai ser diferente, a gente tem muito que agradecer, muito, muito, a essas mulheres que nos antecederam, essas guerreiras, né, que nos antecederam, e a gente tem que honrar esse compromisso de perpetuar essa luta, né, de perpetuar essas conquistas, né? Enfim, é isso. Meninas, olha, eu só estou vendo elogios aqui de todos os lados, dizendo que há muito tempo não assisti um painel com um tema tão diferente, porque, de fato, existem, até depois da reforma trabalhista, muito se falou de um direito individual, mas poucos eventos versando sobre o direito coletivo e as mudanças que foram drásticas e foram substanciais, mas, de fato, não sem muita abordagem, né, pelos doutrinadores e pelos aplicadores aí do direito. Nós estamos caminhando para o final já, eu gostaria até de falar, nós vamos ter mais eventos na ASP sobre direito coletivo. Esse nosso encontro foi um laboratório para que pudéssemos, a partir deste encontro, colher material e até aferir o interesse. Nós vemos que tem muito interesse na temática e vamos ter mais encontros como esse para continuar discutindo direito coletivo do trabalho. E eu vou passar, então, para as considerações finais, meninas. Gisela, você está com a palavra, tem aí alguns minutos para fazer as considerações finais, e depois, Malu, você pode já assumir na sequência, tá bom? Eu acho que considerações finais, acho que é muito o que eu, obviamente, já falei. Eu acho que a gente tem que, a despeito de todas essas dificuldades na estrutura sindical atual, a gente tem que, de certa forma, enfrentar isso e não ficar esperando vir uma reforma, porque a gente não sabe quando isso vai chegar, né? Conheçam o Cinza, fazer minha propaganda individual, Sindicato da Sociedade de Advogados de São Paulo e Rio, tem um site, cinza.org.br. Eu acho que, para mim, é motivo de muito orgulho hoje estar presidente do Cinza. Eu sou muito orgulhosa do trabalho que a gente faz lá, mas lá a gente tem essa questão, né? Lá a gente ainda vai precisar discutir cota, né? Até a minha preparação para essa conversa de hoje vai deixar os meus diretores malucos, porque eu vou chegar lá com reivindicações, né? Eles que me aguardem. Enfim, cuidem-se, pandemia não vai terminar, acho que tão cedo. Muito obrigada, Luciana, amei, adorei participar, muito obrigada para todo mundo que está aqui. Malu, querida, é um orgulho imenso, uma honra imensa dividir aqui a discussão com você. Obrigada, cuidem-se. Obrigada, Lu, obrigada para a associação. E, Gi, foi muito legal a gente ter esse bate-papo aqui. Vamos desenvolver o Cinza. Vamos, é isso feminino. Aí. Um prazer, com certeza. Vamos lá. Meninas, eu só tenho a agradecer a aceitação do convite.
E vamos ter outros eventos, vamos conversar mais sobre direito sindical, coletivo, e como todo mundo fez propaganda, eu também vou fazer uma propaganda. Nós teremos agora, a ASP vai ter no dia 7 de abril, um webinar sobre a necessidade ou não de negociação coletiva para a dispensa em massa dos trabalhadores, análise do RE, aquele famoso, né, que está todo mundo discutindo. Exatamente. Que vai será também um evento com grandes nomes, eu acho que vale a pena, quem gosta desse tema, quem gosta dessa área do direito do trabalho, acho que vale a pena acompanhar. E no dia 24 de abril, nós estaremos também num bate-papo na ASP, 23 de abril, às 9 horas, não é 24, 23 de abril, às 9 horas, estaremos no bate-papo sobre atuação sindical em tempos de pandemia, e a Malu vai estar presente também. Então, também reitero o convite para que todos compareçam e nos prestigiem e participem, porque a participação de vocês é muitíssimo importante. Então, reitero novamente os agradecimentos. A doutora Viviane, nossa presidente, estava aqui até agora há pouco, mandou um abraço para todos vocês, parabenizou, falou que estava muito bom o painel, estou recebendo muitas mensagens aqui também, parabenizando ambas. E eu só tenho a agradecer, e agradecer que vocês todos que nos acompanharam, ficaram firmes até o final do evento. E, de novo, cuidem-se, aproveitem para cuidar dos seus, né? E vamos tentar manter a sanidade mental nesse período difícil, e nos encontramos numa próxima oportunidade. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.